A PF identificou uma troca de mensagens entre Vorcaro e o irmão falando de uma parceria que supostamente rendia uma mensalidade de R$300 mil ao senador. Depois o valor foi reajustado para R$500 mil, segundo uma reportagem do Globo. Nessa conversa, o Felipe pergunta para o Vorcaro sobre a necessidade de manter os pagamentos mensais da parceria BRGD-CNFL, que é uma possível referência à empresa BRGD de Nova Lima, de Minas Gerais, que tem como diretor o pai do Felipe, com a empresa CNFL Empreendimentos Imobiliários de Teresina, que tem o senador e seus familiares como sócio de Vorcaro. E aí o Vorcaro responde que sim, pois isso seria muito importante. Ou seja, eram duas empresas familiares ali que estavam recebendo esse dinheiro, segundo as investigações da Polícia Federal, né? Luísa, vamos lá. Eu acho que a coisa que a gente tem que ficar registrada aqui, que tem que deixar claro Ciro Nogueira não é qualquer pessoa. Ciro Nogueira é presidente de um dos mais importantes partidos da direita brasileira. Um partido, aliás, que acaba de se juntar com a União Brasil, para se tornar aquilo que a gente chama de União Progressista, né? Numa federação. O que é uma federação? É uma espécie de ensaio em que os partidos ficam juntos durante um tempo para decidir se casam ou não, se fundem ou não. Porque a ideia da reforma política dos últimos anos é mesmo de diminuir um pouco o número de partidos no país. Então, o Ciro é presidente dessa coisa gigante que se tornou União Progressista, que tende a ser o maior partido de direita do Brasil, competindo ali com o PL. Então, número 1, presidente de partido. E de um partido muito relevante, muito poderoso. Número 2, ele foi ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele é literalmente o sujeito cujo trabalho era fazer o meio de campo entre o presidente e o governo. Todo o governo Jair Bolsonaro, quer dizer, todos os ministérios, ter certeza de que tudo estava funcionando, tudo mais. É quase como se fosse um cargo que nos Estados Unidos, no Reino Unido, em geral, eles chamam de Chief of Staff, né? Mas que é literalmente o sujeito que sabe o que o presidente da República quer e garante que tudo está sendo feito exatamente da maneira como o presidente da República quer. É literalmente o cargo mais importante depois do presidente da República dentro do Palácio do Planalto. E também com atribuições de relacionamento com o Congresso. E também faz esse meio de campo com o Legislativo. E, em particular, o Ciro Nogueira fazia muito isso, né? O Rui Costa faz isso menos no governo Lula, mas fazia, que não é mais o ministro, mas o Ciro Nogueira fazia muito isso, até porque o Ciro Nogueira entrou lá no Palácio do Planalto do Bolsonaro naquele momento em que o desentendimento entre Planalto e Congresso era tanto que o Bolsonaro precisou literalmente pedir ajuda aos profissionais. Quem eram os profissionais? Ciro Nogueira. E aí tem um último ponto sobre o qual a gente vai ter que falar. A Miriam Leitão conta isso hoje no Globo, está no site do Globo, acho que não chegou ao jornal. A Polícia Federal está pensando em não aceitar a delação do Vorcaro. Entre outras coisas, essa história toda do Ciro Nogueira, o Vorcaro não falou nada disso. Eles estão chamando, parece que o apelido da parte do Ciro Nogueira na delação do Vorcaro é o tratado de beatificação do Ciro Nogueira. Justamente porque o cara decidiu que não ia contar as coisas, não ia... Fez um cosplay de Mauro Cid. Talvez seja... Eu acho que... Porque o ponto aqui o Vorcaro não entendeu, aparentemente, qual o nível da gravidade da situação dele. Não entendeu, obviamente, o quanto que a Polícia Federal já sabe. Porque tudo isso aqui é investigação da Polícia Federal. E, cara, ele está brincando com os delegados. Daqui a pouco não tem o que ele falar que os delegados já não saibam. Ele vai rodar. E aí vai tomar a pena... Uma das coisas que o Vorcaro talvez não perceba é que nesse jogo que envolve senadores, presidentes de partidos, ministros do Supremo, governadores e tudo mais, a ponta fraca é o Vorcaro.
O que fica preso com mais facilidade é o Vorcaro. O que vai ser condenado com mais facilidade é o Vorcaro. Eu acho que isso não deve ser uma ficha que ele tem... Em outro momento na nossa história, a definição já foi: vai ser o primeiro a ser comido. Já passamos da antropofagia, Luísa, faz um tempo. Mais ou menos desde ali do tempo do Bispo Sardinha, mas... Não, mas é uma coisa importante, né? Porque até a semana passada parecia que quando aparecesse a delação, o mundo de Brasília ia cair. Está todo mundo preocupado e tal coisa. Mas, quer dizer, não é bem assim, porque foi um tempo em que a delação premiada era mais definitiva do que hoje, tendo em vista os instrumentos de investigação à disposição da Polícia Federal e a independência da Polícia Federal, não é? Quer dizer, a proposta de delação premiada que foi apresentada ao ministro André Mendonça não está acrescentando, pelo jeito, muita coisa àquilo que a polícia já sabe. Diferente da Lava Jato, né, Pedro, algum tempo atrás, em que os instrumentos de corrupção e tal coisa não usavam tão intensamente celulares e comunicações impessoais, não é? Nos bons tempos mesmo da corrupção, você tinha que marcar encontro. Passa lá no meu escritório amanhã às 3 da tarde, que eu quero tomar um café com você. Isso não existe mais. Até pela necessidade de velocidade nessas tratativas desonestas que o Banco Vorcaro tinha, o Banco Master tinha, né? Então, usar alguém no Piauí, não precisa ir lá, mas eles então usaram isso com a presunção da impunidade, do não descobrimento, né? E os instrumentos eletrônicos de descoberta são fantásticos. Uma coisa vai nas nuvens. Mas, senhor, eu não quero te botar numa situação desconfortável, não, mas deixa eu aproveitar que eu estou falando com um ex-deputado federal. Você conhece profundamente o Congresso Nacional. É verdade que o Congresso que você conhece é aquele... principalmente da segunda metade dos anos 90 e início do século, mas não é tanto tempo assim. Mudou, era outro. Mudou muito. Mudou muito. Quer dizer, eu fui eleito a primeira vez em 94, quando também foi eleito o Fernando Henrique. E fiquei lá por 3 mandatos, até 2006. O primeiro mandato do Lula também tinha, assim... O que eu estou querendo dizer? Era funcional. As relações pessoais eram superadas pelas relações institucionais, relações partidárias. Tal, e não havia instrumentos de facilidade de acesso aos recursos públicos como tem hoje pelas emendas. Veja bem, você notou bem o negócio do senador Ciro Nogueira. Foi ele o que incentivou as emendas secretas. Verbas secretas. Foi uma dobradinha dele com o Arthur Lira ali, né? Dobradinha com o Arthur Lira, porque você se lembra que tinha um ministro do Bolsonaro, que era o general Luiz Eduardo Ramos, claro, que era o encarregado do contato com ele. Ele não entendia nada daquilo, não sabia nem onde é que ficava, qual era o código, não é, de comunicação. Então eles tiveram que apelar para o Ciro Nogueira, e o Ciro Nogueira entrou lá, como você falou, para organizar um pouco o funcionamento do governo como um todo, mas, sobretudo, pelo relacionamento com o Congresso, através do Arthur Lira e pelo próprio prestígio do senador Ciro Nogueira já àquela altura. Então, a língua que eles falavam não era a língua que eu conhecia quando eu estava na Câmara. Não estou querendo dizer que é melhor ou pior, aquela coisa do Ulisses Guimarães, o Congresso é sempre pior, não sei o que, com a qual eu não concordo, mas a motivação dos parlamentares, o espírito público, aquilo que tinha vindo como, enfim, consequência na redação da Constituição em outro mandato e de tudo mais, hoje desapareceu. Hoje, quer dizer, o interesse é pecuniário, na imensa maioria, não é para todos, não. Claro. Existem ainda deputados e senadores com espírito público, vocacionados para a vida pública, vocacionados para a política, que adotam a participação partidária como vocação e tal, mas a questão do dinheiro e da permissividade ficou muito grave. E aí teve uma coisa discutível que em 2017, em função da Lava Jato, que era a corrupção clássica, vamos dizer assim. O que é a corrupção clássica, né? Eu sou o poder, você é um prestador de serviços. Pode ser empreiteiro de obras, pode ser fornecedor de sistemas eletrônicos, pode ser qualquer coisa, um prestador de serviços. Então eu pergunto a você, você faz uma licitação, quanto é que custa fazer essa ponte? Custa 100.
Então, nos bons tempos da corrupção clássica, aquela que entrava no anedotário, né? Então, tá bom, eu te dou 3% para você dizer que terra é pedra, qualquer coisa assim. Isso mudou. Depois ficou assim, quanto custa a ponte? 100. Então, cobra 300, 200 é para você e 100 é para mim. Mais ou menos isso. Ficou uma coisa doida. E onde é que vem o dinheiro? Vem das emendas, vem da obscuridade da origem e destino dos recursos e vem de uma certa complacência. Isso foi muito bem exposto na Lava Jato. Mas a Lava Jato não... A delação premiada na Lava Jato foi vital, porque a investigação que tinha precedido a delação, lá no caso da Odebrecht, outras empreiteiras e outro tipo de fornecedor, era uma investigação muito mais sistêmica. Não era no celular das pessoas, que as pessoas não se falavam por celular sobre essas coisas. Tinha contabilidade, tinha, enfim, contas bancárias e tal, e gerou as delações, inúmeras delações premiadas de centenas de pessoas na Lava Jato e tal. Aí, em 2017, em função da Lava Jato, foi incriminada a doação de empresas às campanhas eleitorais, que tinha sido considerada a origem da Lava Jato. Então, instituiu-se o financiamento público de campanhas. Sem fazer juízo de valor, se é ruim ou que é bom, mas no primeiro ano, 2018, isso era 1,5 bilhão, ou coisa que o valha. Agora, na eleição de 2024, a passagem já foi 6. Por quê? Quem vota o orçamento é o Congresso. O Congresso, no caso, está votando o orçamento para si próprio, para dinheiro para campanha. Não é nem desonesto, não. É recursos públicos para campanhas eleitorais em substituição aos recursos das empresas. E aí pronto, os mandatos passaram a ser a busca permanente e intensa de mais recursos para as próprias campanhas. E não é só o fundo, o fundo eleitoral, né? Tem o fundo partidário também. O fundo partidário sempre teve, aumentou também. Aumentou barbaramente. E o número de partidos também aumentou. E ser hoje dirigente de um partido é um bom negócio. Quer dizer, é um bom negócio em caráter pessoal e em caráter político também. Mas fora o fundo partidário, que é generoso nesse sentido, o fundo eleitoral é na veia. Quer dizer, que torna os dirigentes dos partidos as pessoas mais importantes de todas no processo eleitoral. Elas é que vão decidir que candidatos a que cargo vão receber mais ou menos recursos, que candidatos a que cargos vão ter mais prestígio nas emendas, secretas ou não secretas, que alimentam as prefeituras e que elegem prefeitos que depois vão servir de cabos eleitorais privilegiados na eleição do deputado. Fica uma coisa assim, uma mão e contramão muito explícita. Aqui no estado do Rio, em 2022, foi um negócio de doido. Em 2024, nas eleições para prefeito, foi um escândalo atrás do outro, do tipo assim, um candidato a prefeito, que é candidato à reeleição, recebe recursos para fazer qualquer coisa, manutenção de praças públicas na sua cidade. Aí contrata 10 mil pessoas por 6 meses para fazer manutenção de praças públicas. 10 mil pessoas, pode ser 1.000, pode ser 2.000. Quer dizer, 1% vai tratar das praças, 99% vai ser cabo eleitoral do prefeito. Então, esse prefeito deve a vida dele àquele deputado que botou a emenda. Deputado esse que vai participar da votação de quanto é o fundo eleitoral para a próxima eleição, na qual ele também, deputado, será candidato. Pelos recursos e pela influência sobre o prefeito, que também quer eleger seu sucessor daqui a pouco. Conheço assim um clube nessa coisa. Não se pode dizer que seja tudo assim, não é. Mas ficou a marca do Congresso, quer dizer, a busca por recursos individual. Esse é que é o ponto que faz com que o Congresso de hoje seja diferente dos anteriores. Quer dizer, você não tinha essa conversa quando eu era deputado. Você tinha a conversa de buscar fazer emendas ao orçamento, quer dizer, emenda para o Jardim Botânico, para o Hospital do Fundão, tinha aquelas coisas todas que eram, enfim, transparentes, pouco vultosas em questão de recursos e muito mais motivadas pela
pelo papel do Congresso no aperfeiçoamento dos projetos do Poder Executivo, que para isso servem as emendas dos parlamentares. E tinha um rastreamento, né? Cada emenda que você, como deputado federal, pediu, estava lá o nome deputado Márcio Forte. Estava o deputado Márcio Forte, estava o destino do dinheiro. Quem fez? Quer dizer, eu participei com a Jandira Fegali e com outros lá de uma emenda coletiva para o Hospital Clementino Fraga, ali na Ilha do Fundão, a comprar equipamentos médicos, tal, aquela coisa toda. Nós íamos verificar se aquele dinheiro tinha comprado equipamento médico mesmo, ou se não tinha sido desperdiçado em qualquer coisa, congresso no exterior, essas coisas. Então, mudou por causa disso. A gente passa a semana aqui analisando política, mas olha, tudo isso parte de algum lugar, os dados. E nós acabamos de publicar a nova rodada da pesquisa Meio Ideia 2026 para você entender as intenções de votos para presidente. É ela que mostra como que o governo Lula está sendo avaliado agora e a opinião dos eleitores sobre os fatos da atualidade. Essa pesquisa, ela é sua, para você entender, debater e compartilhar com base em fatos e números, não suposições e narrativas. Os assinantes premium recebem em primeira mão antes de todo mundo. Quer sair na frente? Assina agora.